é a primeira música nascida no Brasil, né? Considerada a primeira música genuinamente brasileira. E eu acho que ela é mais do que importante, né? Porque a pergunta é qual a importância do choro. Eu acho que é um gênero tão fundamental para a música brasileira, que é como se fosse a fundação de uma casa, de um prédio. Quando você constrói, tem aquela base ali que sustenta tudo. Eu acho que o choro, para mim, representa isso dentro da música brasileira. Cara, eu acho que no panorama geral tem que ter o radical, tem que ter, senão o choro, não sei o que pode acontecer com o choro. Eu acho que tem que ter o radical, sim. Tenho vários amigos que se enquadrariam, vamos dizer assim, nessa corrente. Eu particularmente sou o oposto, eu sou a cabeça aberta e uso o choro como meu lastro, vamos dizer assim. Meu lastro da minha música é o choro, mas não é só isso que eu faço. Mas como gênero, eu acho que é fundamental ter esse tipo de festival aqui. Eu particularmente dei minha contribuição há 14 anos atrás, quando liguei para o assessor do senador Arthur da Távola e perguntei a ele como é que se cria o dia oficial de alguma coisa. Ele, mas dia de quê? Dia do choro, não tem dia de tudo, mas não tem dia do choro. Ele, é verdade, mas qual dia que seria? Eu falei, dia 23 de abril, que é o dia do aniversário do Pixinguinha. E isso foi em 2000, mais ou menos em maio de 2000. Aí passou pelo Senado, passou pela Câmara, e o presidente na época, Fernando Henrique, sancionou a lei. Então, eu acho que o gênero, como gênero, é igual um quadro, né? Aquele quadro tá pintado, ele não vai mudar, ele já é bonito daquele jeito. O choro, eu acho que é assim, você pode incorporar coisas, elementos, mas sem bagunçar o que já é bom, entendeu? Bagunçar o que já é bom. Por exemplo, você vai tocar uma coisa do Pixinguinha, para você pensar em fazer alguma improvisação, algum arranjo, você tem que tocar o choro certinho primeiro, aprender a tocar direitinho, a melodia certinha, entender, sabe? Sim, tem que passar pelo tradicional, né? Eu acho. Então por isso que eu acho que é importante, apesar de eu ter opinião às vezes contrária dos radicais, mas eu acho que é importante para a manutenção do gênero como gênero. Vai ter uma referência. Sim. Olha, meu processo de estudo ele varia muito, porque hoje em dia, quer dizer, há uns 10, 15 anos que eu viajo muito, então eu estudo em função do tempo que dá. Tenho filho pequeno, né, tenho minha casa, quer dizer, então bobeou, tô com o bandolim na mão. Hoje o meu esquema de estudo é assim, eu não computo mais as horas que eu estudo, mas eu dedico um dia a compor. Se der mais tempo eu fico praticando um pouco de técnica, ou fico praticando improvisação, ou estudando harmonia, ou tirando alguma harmonia de alguma música que eu gostei. Quer dizer, varia muito, né? Mas, em geral, nos últimos tempos, o meu estudo maior é ficar compondo, né? A criação. A criação é o grande lance, assim, pra mim, que eu acho. Que se você escolhe na sua vida em ser instrumentista, se você não ficar com o instrumento debaixo do braço, você pode esquecer, porque você vai fazer escolhe uma outra coisa, porque o instrumento ele exige dedicação de você, exige que você tenha aquele carinho, aquele cuidado de estar ali com ele, descobrindo os caminhos, e sabe? E é o fundamental do instrumentista, é você saber passar as ideias da cabeça, do coração ou da cabeça, para os dedos, né? E você só consegue isso com precisão se você tiver muito tempo no instrumento. Então, a minha rotina, antigamente era de um jeito, hoje é de outro jeito que eu acabei de falar. Então, sempre buscando o maior tempo possível ficar em contato com o instrumento e com a música. Um bandolim de 10 cordas, dessa maneira como eu gravei meus últimos discos, como eu tenho feito minhas composições, como eu tenho trabalhado nesses últimos 10 anos, 12 anos mais ou menos, eu considero que é uma invenção minha. Eu inventei esse jeito de tocar realmente, de fazer a polifonia do bandolim, né? Realmente, você ouvir o bandolim, você ouvir o ritmo, ouvir a harmonia, ouvir a melodia, você ouvir os 3 elementos da música só pelo bandolim. Isso foi uma busca realmente que, quando eu pedi, na realidade, para o Virgílio Lima, que é o luthier que fez meu primeiro bandolim de 10 cordas, quando eu pedi a ele, eu já tinha em mente isso, que na verdade eu estava pedindo, não era por um capricho de ter uma corda a mais, não era isso, era porque eu queria colocar em prática as ideias polifônicas que eu tinha no meu instrumento.
E isso eu acho que fui eu que inventei realmente. Hoje em dia cresceu muito, então eu acabo que tem sempre muita gente comigo trabalhando. Esse trabalho gera muita gente em volta jogando a favor e torcendo, né? Mas eu tenho uma cabeça sou muito pragmático, assim, vamos dizer, em relação à profissão, né? Profissão é profissão, é diferente de você se encontrar com os amigos para tocar e para ser feliz. Quando é profissão, aí você precisa entender como é que é a cadeia do trabalho, do que você faz. Você trabalha com música, você tem que entender. No caso do Brasil, por exemplo, isso que você citou, aqui tem existem leis que facilitam o trabalho do músico, vamos dizer assim, facilitam, não sei se nem a palavra é essa, mas enfim, ajudam no caminho do músico. Então você precisa entender como é que funciona esse projeto, porque quando você faz um show, você está tocando aqui, mas tem uma pessoa que cuida do som, tem uma pessoa que cuida da relação com a ordem dos músicos, tem uma pessoa que cuida do banco que vai te pagar o cachê, tem uma pessoa que cuida da luz. Um show não é só a música, e né, apesar da gente ser músico e a gente se satisfazer plenamente só de estar tocando, mas a partir do momento que você decide na sua vida em trabalhar com aquilo, aí você precisa, eu acho, no meu caso, eu me dedico a isso. Eu tenho também um parceiro, um sócio, produtor, empresário também, que trabalha comigo já há praticamente 10 anos e que divide essas tarefas e tem ideias e está sempre também trabalhando artisticamente para o trabalho. Mas precisa se ter essa dedicação ao que não é musical também. É importantíssimo. O choro é a primeira música urbana brasileira. A primeira música que surgiu no Brasil foi o choro, música criada dentro de uma cidade brasileira. Surgiu no Rio de Janeiro. E a partir daí é que surgiu tudo mais que veio de música brasileira. O choro é a base da música brasileira. Eu acho que não é pouca importância. Toda música cultural, ainda mais hoje nessa época de globalização que a gente está vivendo, toda música cultural de qualquer lugar do mundo deve ser preservada e cultivada. E a única forma de você poder preservar e cultivar uma música, ou uma cultura qualquer tipo de cultura, é você conhecendo a tradição daquilo. Se você não conhece a tradição daquilo, você não pode criar, você não pode transformar, você não pode permitir que aquilo evolua. Você tem que conhecer a tradição. Então, é isso. Se você não conhece a tradição da sua própria música, você não pode ser um músico inovador. Você não pode ser um músico que traga nada de novo, nenhuma coloração nova para a sua cultura, se você não conhece o que já foi feito antes. Assim, eu digo por mim, quando comecei foi difícil porque não se tinha escola, né? Não se tinha aula. Eu comecei a frequentar mesmo as rodas e pedia dicas e ficava de olho. Inclusive, meu primeiro instrumento foi o cavaquinho. Então, quando eu peguei um bandolim, comecei a digitar o bandolim como um cavaquinho, com a mesma digitação, inclusive. Foi um trabalho danado, eu achava que aquilo estava certo. E só depois que comecei a ver que os músicos de bandolim tocavam com uma digitação diferente. Então, eu fui perguntando. Só depois que eu fui estudar mesmo, assim, descobri que tinha pessoas que ensinavam isso. Né? O Pedrinho, estudei com ele, tive o prazer de estudar com ele. Ele, para mim, é uma das maiores referências de bandolim. E eu acho que só se aprende assim, né? E nos discos, né? A oportunidade de conviver com os mais velhos, os que já foram, eu ouvindo muito. Velha guarda, né? O meu processo de aprendizagem foi através de disco e de roda de choro também, né? Esse conhecimento
informal, você observar como o outro está fazendo e imitar e tal. E meu processo de aprendizagem foi esse também. E eu acho um processo muito válido e muito produtivo, tanto que na Escola Portátil de Música, que é uma escola que a gente criou lá no Rio, justamente para atender essa demanda de aprendizado do choro, a gente trabalha com rodas de choro lá também, porque na minha opinião, isso é uma opinião particular minha, a música é som, então você tem que aprender música de ouvido. Você pode, claro que é importante a teoria musical, não tem a menor dúvida que é super importante, mas você tem que aprender música de ouvido. Inclusive, a minha teoria se baseia no seguinte: você aprende primeiro a falar e depois a escrever. E todo aprendizado de som acho que deve ser assim, você tem que aprender primeiro a sonoridade para depois ver o que aquilo é no papel. É a minha opinião a respeito desse aprendizado aí. Concordo plenamente com o Pedro Amorim. E na minha época, por exemplo, nos anos 60, eu estou com 67 para 68, exatamente o que o Pedro falou. Hoje nós temos internet, nós temos escola, professores, para mim na minha área, na escola, tem um bocado de alunos que estão comigo, que hoje também dão aula, enfim. Mas na minha época não tinha, mal tinha uma televisão, que também não tinha nada. Era rádio, meu pai toda semana, eu morei em Santos 50 anos. Então todo fim de semana tinha em cada bairro 2, 3 conjuntos. Então uma cidade que não é muito grande, mas tem vários bairros. Então aprendi muita coisa vendo, estudei muito com o Maurício Moura, já falecido, mas o nosso mestre maior dessa escola, o Orondino, foi meu amigo, o Rafael foi meu amigo, e eu estudava vendo os caras tocando, e o pessoal, pô, esse menino tem jeito, tá? Ô, seu Amorim, que era meu pai, pôs numa escola, meu pai levou para o conservatório, olha, música popular que não tem um violão erudito aqui, meu pai, não, vai estudar assim, mas eu aprendi, toquei uns 4, 5 anos, música erudita, mas eu aprendi a aproveitar a teoria, porque o meu negócio era samba, choro, não que eu não gosto do erudito, adoro, mas é choro, bom, aí eu aprendi assim. E na nossa época aqui, do Pedro, do Toco, era isso, esquina, ver tocando e fui estudar para aprender teoria. E meu pai toda semana saía, naquela época, os lançamentos de cantores, Jacó, Pixinguinha, enfim. E de choro meu pai comprava 2 discos, porque um já furava na primeira semana, escutando. Inclusive, tinha faixa que não ia mais, de tanto que esse baixo aqui do Nilo. Aprendi de ouvido, sabe como é que é, né? Não estudei nada. Meu pai tocava, à noite, quando ele ia tocar no bar, eu pegava o cavaquinho dele escondido, né? Então eu fui tirando de ouvido, pegando um pedacinho aqui, outro ali, tal, dó maior, tal, mas tudo de ouvido. Mas meu pai nunca falou nada, oh, meu filho, você faz tão tal, que ele também não conhecia nada, né? Aquele baile de barraca, assim, né? Meu pai tocando, luz, a gente aprendendo, aí vai aprendendo mais ainda, né? Aí eu falo, aí fica manjando assim, olhando assim, tal, vai tá fazendo dó maior, né? Não sei o que é, fazendo uma corda, vou fazer. Eu imitava ele mais ou menos e ia, tchanga, pra mim tava tudo bem, né? Eu acho que sempre andando pra frente, né? Não pra trás, né? E eu estudava, eu não estudei nada, não sei ler nada, entendeu? Meu pai me chamava de vagabundo, eu fugia da escola mesmo, mas meu caso era o cavaquinho, entendeu? A fugir, aí fomos para o Rio de Janeiro, que eu era do estado do Rio de Janeiro. Aí fui para Jacarepaguá, ia passando, eu tinha um instrumento que ia passando um doente da colônia, da cabeça, né? Quer vender os cavaquinhos, meia dúzia de ovos, entendeu? Assim, aí eu peguei os ovos e falei, mamãe, peguei o cavaquinho aqui, o maluco tocou comigo. Aí eu fui indo, porque aquele cavaquinho eu guardei casca de jacaré. Sabe o que é casca de jacaré? Aquele cavaquinho vermelho que cuspia, não era pra vida, pra pegar, pra beber. Aí final. Aí voltava. Não, mas era assim mesmo. Voltava novamente,
começa, acaba que tá desafinado, eu cuspia de novo, enchia o bicho. Aí fui indo devagar, até melhorando a situação, né? Fui melhorando, aí eu ganhei um cavaquinho, foi melhorando as coisas, né? Andei fazendo algumas tocatas, mas tudo de graça, né? Às vezes também chamava, né? A menina chamava vagabundo, eu falava, ô menina, gostei de você, você não sabe fazer esse vagabundo, esse aqui, tá tudo bem. Hoje em dia, elas agora chamam a gente de doutor. Queria aquele negão, que negão bonito agora. Não, eu... Casca de jacaré é comigo mesmo. Casca de jacaré. Rapidamente, queria só complementar uma coisa aqui a respeito do que o Toco Preto estava falando, que é o seguinte, ele estava falando que ele não estudou. Ele estudou muito. Ninguém alcança uma excelência no instrumento, como ele alcançou, se não estiver estudando muito. Ele pode não ter estudado teoria musical, mas ele estudou muita música, estudou muito instrumento. Às vezes as pessoas pensam assim, o cara é um músico iluminado, como se aquilo tivesse caído do céu e ele pegasse o instrumento e saísse tocando. Não, isso dá muito trabalho, exige muita dedicação. E o Toco Preto, com certeza, estudou muito e foi muito dedicado, e para ele poder ser o instrumentista que ele é, né? O criador que ele é e o craque do cavaquinho que ele é. Se não estudar, não anda. Para começar, o choro é o primeiro gênero urbano, né, genuinamente brasileiro, na década de 50, 60, muito tocado, muito gravado, né, 70. Depois o choro é o que dizem os chorões antigos, né, que o choro deu uma pequena queda de produção e tal. Depois agora voltou ativa com tudo, tem uma nova geração tocando super bem. Muitos chorões no Rio, muitos chorões em São Paulo, em Brasília, em Minas, enfim, espalhados por todo lado, inclusive pelo mundo, né? Hoje a gente tem clubes do choro ao redor do mundo, aí, em vários países, como França, tem o Clube do Choro de Paris, tem o Clube do Choro em Portugal, tem Clube do Choro em Israel, Clube do Choro na Austrália, nos Estados Unidos, enfim, são chorões espalhados pelo mundo aí, trazendo a nossa cultura tona, né? O nosso choro, nossa música popular brasileira. Esse lance do resgate do choro, eu acho que é fundamental para ele estar vivo até hoje e para a molecada nova estar tocando hoje em dia. É importantíssimo essa releitura, ver como é que os antigos faziam, ouvir gravação, tentar reproduzir o que se fazia no passado. Então é de uma grande importância ter esse resgate. A gente continuar tocando o choro como era antigamente, como começou, e ir evoluindo em cima disso. Você cria uma escola, você cria um alicerce você tocando, né? É uma base muito boa para você ir partir para outros ritmos, partir para outra onda que você tá afim, ou continuar no choro. É muito rico, assim, é a nossa música, né? A nossa música puramente brasileira. Então, nada mais fundamental do que você estudá-la. Se você quer tocar música brasileira, fazer música instrumental brasileira ou qualquer ritmo do Brasil, eu acho muito importante tocar o choro. O violão de sete começou com Tutti, com China, no começo do século passado, China que tocava com pichinguinha, Tutti também. E é um instrumento tipicamente brasileiro, né? Um instrumento que foi muito desenvolvido pelo Dino Sete Cordas, é um instrumento de acompanhamento, que tem aquela onda das baixarias e tal, que o Dino desenvolveu muito. E hoje em dia tem muitos violonistas de sete cordas novos, aprendendo a tocar e outros tocando bem já. Muitos seguindo a onda do Dino, aquele jeito mais tradicional de tocar. E outros procurando outras coisas, outras maneiras, outras formas de tocar um instrumento. Tem um em São Paulo, Zé Barbeiro, que apesar de não ser da nova geração, é um cara que modificou um pouco o jeito de tocar.
do violão de 7 cordas. Tem o Rogério Caetano, que é de Brasília, mora no Rio hoje também, que é um fera, também é uma referência para mim. Enfim, e é isso. O violão de 7 cordas tá também sendo tocado no mundo todo. Esses dias estive em Paris, no Clube do Choro de Paris, e conheci um japonês que tocava 7 cordas. O cara mudou para Paris e lá ele conheceu o violão de 7, foi procurar o choro, descobriu que tinha uma escola de choro em Paris, enfim, tá tocando violão de 7 cordas por lá. Eu comecei tocando cavaquinho com 7 anos, 6, 7 anos, e passei pro violão com 15, mais ou menos. Eu solava cavaquinho, cheguei a gravar um disco e tal, um disco de choro. Depois, com uns 15, me interessei muito pelos 7 cordas. Eu via os senhores, aqueles senhores de cabeça branca, de 70 anos, tocando naquelas rodas de choro maravilhosas, aqueles contrapontos, aquelas baixarias. E aí eu me apaixonei por aquele instrumento, por esse instrumento. E aí comecei a estudar o violão de 7 de uma maneira até meio diferente. Eu tinha um violão de 6 em casa, só que como os 7 cordas tem aquela função de fazer os graves, os bordões, eu tirei a corda mais aguda do violão de 6 cordas, passei todas uma para baixo e acrescentei a 7ª corda. Então continuei tocando um violão de 6 cordas, só que com a corda grave e sem a corda aguda do violão de 7 cordas. Aí depois eu comecei a estudar um pouquinho e tal, meu pai falou, vamos comprar um violão de 7 agora. E assim foi, aí continuei estudando, fiz faculdade depois, me formei. E a escola do choro acontece muito dentro de casa, né, e nas rodas de choro também, escutar os veteranos tocando, acho que é a maior escola, o maior aprendizado. Escutar os discos, tirar as coisas dos discos. Então é isso aí, super importante no meu aprendizado. É engraçado esse lance de estudo, que eu quando eu comecei a tocar, eu nem me lembro muito assim de como um estudo, não tratava isso como estudo. Eu comecei cedo, assim, com 11 anos de idade, então na verdade era mais uma diversão de tocar, né, de pegar o disco, colocar o disco, o fone, ficar tocando junto com outro pandeirista, com umas gravações e que eu tenho como referência, e tocava 6 horas, 5 horas por dia, assim, todo dia. Pra mim era mais uma brincadeira do que um estudo, né? Aí mais tarde é que eu vim fazer o conservatório de Tatuí, qual eu formei lá, fiz percussão erudita e popular. Aí continuei estudando um pouquinho mais, umas 6 horas, 7 horas, mas foi muito bom esse tempo para estudo, foi onde que eu vi o crescimento, vi a parte teórica, não só a parte prática do instrumento. Mas hoje em dia eu estudo bem menos, confesso que eu estudo bem menos, mesmo porque o trabalho já substitui um pouco esse estudo. Então eu estudo uma, 2 horas por dia, mas trabalho muito, toco bastante e isso acaba substituindo um pouco o estudo. Mas é mais ou menos por aí. Choro atualmente, eu acredito que vive um momento muito fértil, assim, muito rico. Tem muita gente jovem produzindo, sabe? Não só tocando, mantendo o choro vivo, mas produzindo, compondo. Eu acho que isso é importantíssimo para a música se manter viva e ativa, né? Quando a música ou qualquer coisa é feita com fundamento, não vai dar errado, né? O próprio nome diz, é um fundamento, é uma base, né? Não cai, né? O negócio fica. É por isso que é importante que ele falou essa coisa da internet, ela é muito boa para você conhecer gravações que você normalmente não tem acesso a LPs e não sei o que, só que ela não pode substituir isso que o choro tem, que é essa convivência, né? Exatamente. Porque se uma coisa é você ouvir lá no disco, outra coisa é você tocar cara a cara com a pessoa, né? Olho no olho, a outra você aprende na verdade muito mais, né? Claro. E é isso que esse tipo de festival proporciona, né? Você poder, mais um encontro, tudo bem ver a pessoa tocando ao vivo no palco e tudo mais, mas
promover esse Estar com encontro, ela, né? né? E mostrar isso para as pessoas é um negócio, isso é uma generosidade assim enorme, isso é uma coisa linda. E amizade, né, cara? Pô, isso é a melhor coisa, todo mundo amigo. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria falar que eu esqueci também dessa geração nossa. Eu acho que rola uma união muito legal, assim, sabe? Eu acho que as pessoas são... Eu vejo pouca vaidade também. É, Porque eu vejo que o pessoal mais antigo reclamava que chegava na roda de choro, Escondia aí o jogo, falava, não o cara sei o quê. procurava o acorde, o cara virava o violão pra lá, né? Não deixava. eu acho que hoje isso tá meio ultrapassado, assim, sabe? Eu acho que as pessoas querem se ajudar mesmo e eu acho Abre que... o jogo, né? Fala assim, é assim que faz, né? Mostra que... Eu acho que a música só ganha com isso. O choro é a nossa vida, né? Eu criei os dois, ele e o outro, graças ao choro, tocando pandeiro na rádio, com o Jacó, trabalhei com o Almirante na Rádio Tupi, e trabalhei na Rádio Nacional 29 anos, trabalhava com o Dante Santoro, tudo isso fazendo choro. Então, para mim é uma delícia, sabe, tocar choro. Como eu falei ali no show, eu vejo assim o choro hoje como uma música até muito mais forte do que há alguns anos. Aliás, há muitos anos, né? Eu vejo assim o choro, assim, como eu falei, muitos jovens, né, tocando choro, indo assistir choro. A gente toca muito ali na Lapa, Rio Cenário, Carioca da Gema, o Ronaldo também toca por ali, a gente toca muito por ali. E o que a gente vê é que tem um pessoal que vai lá para dançar, que às vezes até nem conhece, e aí vê a gente tocando assim, aí para e fica lá assistindo. Então, eu vejo assim que hoje tem uma participação dos jovens no choro, e a gente viu aqui uma plateia muito jovem, né? Então o choro não é uma música de gente velha, é uma música que, se você tiver a oportunidade de conhecer, você vai gostar. Eu, por exemplo, falo muito assim, eu sou professor, além de músico. Então eu dou aulas, eu dou aula no Alemão, lá no Morro do Alemão. Então os alunos que eu tenho lá, eu tenho alunos de cavaquinho, de violão, de pandeiro. Eu procuro fazer tudo que eu sei. E eles adoram. Eles tocam um pedacinho do céu, brasileirinho, delicado. Levou um monte de pandeiro para lá. Eu peguei um monte de pandeiro com ele, peguei pandeiro com meu pai, com o meu irmão. E aí levei os pandeiros para lá, porque até o Estado comprar demora muito. Então eu falei, vou catar. Aí levo meus cavaquinhos, aí ensino. Eu tenho aluno assim, aluno que toca, acompanha brasileirinho assim, com 3, 4 mesas de pandeiro. A facilidade que eles têm, quer dizer, eles não têm opção, né? Então eu vejo assim, a música brasileira, principalmente o choro, hoje está muito forte em relação ao que já foi. E a gente fica muito satisfeito com isso, né? Que é o nosso objetivo, né? Divulgar a música, inclusive como a Época de Ouro faz, a gente procura divulgar como a música né? Para a pessoa conhecer como é que é o original. E em cima do original fazer o que quiser, né? Mas a gente vê muita gente jovem, eu vejo isso com muito prazer. Eu dou aula na escola portátil, lá no Rio, e cada ano que passa, tem mais alunos querendo aprender a tocar pandeiro, cavaquinho, bandolim, violão, para poder tocar o choro. Os pandeiristas que vão aprender comigo querem aprender a tocar choro. Coisas assim como polquinhas e tal, eles querem também, mas querem mais o choro. Cresceu muito o choro no Rio de Janeiro. Teve uma época que caiu um pouco, agora voltou
fortíssimo e cada ano que passa a escola tem mais gente querendo aprender a tocar pandeiro e cavaquinho e tudo. Uma vez o Arthur Moreira Lima, assim, de repente, ele falou assim, ele ficava muito animado quando tocava com Época de Ouro, né, o Arthur Moreira Lima. Ele gostava muito de tocar com a gente. A gente fez, assim, muito tempo tocando com ele, excursões longas, assim, muito empolgado, né? Ele falou assim, agora a gente vai tocar de Chiquinha Gonzaga, Taiko Taiko em Filba. Mas foi de repente. Caiu, né? Aí ninguém conseguiu mais tocar. Ninguém demorou muito tempo. Não esperava aquilo. Aí o Dino fez assim, ó, o que é isso? O Arthur Moreira Lima tinha umas sacadas assim, né? Não, é que eu acho que vale a pena a gente registrar o seguinte, que isso é uma medida muito interessante que a gente, sabe, a gente aplaude um projeto, ainda mais aqui que está o autor do projeto aqui, né? A gente aplaude um projeto como esse, reunindo vários músicos de qualidade, né? Então, reunindo e tocando choro. Então, quer dizer, a gente não pode deixar uma música que é nossa, porque a gente pode exaltar, gostar das músicas de outros países, mas a gente não pode esquecer da nossa. E esse projeto, realmente, eu tiro o chapéu, viu? Queria realmente parabenizar o SESC e vocês, organizadores, por um projeto dessa qualidade. A importância do choro, pelo menos para mim, é total, né? Eu fui criado num ambiente de música popular, tal, e conheci o choro através do meu professor lá de Piracicaba, o Sérgio Beluco, quando eu tinha 10 anos, e mergulhei de cabeça. Ele me abriu todas as portas para isso, né? E com isso eu pude trabalhar melodias, harmonias, porque o choro é uma música muito rica, né? A primeira música realmente popular brasileira, né? Que serviu de pilar para todas as outras, não é, tio? Claro. Pelo menos para mim, acho que para todos nós a importância é total, né? Lógico. O choro é uma mola mestra de um segmento da música brasileira que é importantíssimo. E essa mola, ela vem alicerçada em muita coisa rítmica brasileira, sabe? No lundu, no batuque, sabe? E o choro tem influência europeia, tem influência do shotzi, né? As harmonias, tem influência da polka, o polka, né? E esse caldeirão étnico que é o Brasil, ele tem em sua formação componentes mundiais que nos forneceram ferramentas com as quais pudemos consolidar a ideia de termos a nossa digital própria. O Brasil tem uma digital forte. Tem o samba, tem o choro, né? Tem o batuque, tem as danças regionais, né? Que são coisas que alicerçam efetivamente essa característica da identidade. Isso é importantíssimo. Espetaculares. Muito rico culturalmente, né? Lógico. Bom, o que eu posso falar do violão? O violão é o instrumento mais popular, né, que a gente tem, talvez até no mundo, onde se baseou toda a cultura popular, no caso do Brasil,
E é um instrumento, por ser portátil, por ter uma afinação que convém muito a se fazer acordes e tal, ele sempre esteve presente em todos os momentos aí da cultura brasileira, no período da formação, no período de desenvolvimento, a criação do samba. Então, é um instrumento que faz parte da história brasileira, embora não tenha nascido aqui, né? E, graças a Deus, nós temos representantes importantíssimos em todas as épocas do Brasil, desde o início até hoje, né? Sempre temos do violão tradicional ao violão contemporâneo. E eu fico muito feliz de poder tocar esse instrumento, né? Tocar, mas estou sempre estudando, estou sempre tentando aprender e cada vez sabendo menos. Né? Então, é basicamente isso. Não. O caso do piano é curioso, que houve uma época no Brasil em que a corte trouxe o gosto francês, a corte portuguesa trouxe o gosto francês para o Brasil. E com esse gosto veio o piano. Houveram muitos pianistas, muitas moças escutavam o piano. De lá até aqui, muita coisa mudou. Gerações vieram crescendo, se dedicando ao piano. Nós temos no Brasil pianistas maravilhosos. Tem Arthur Moreira Lima, Nelson Freire. E tem os mais novos também. E tem muitos músicos bons saindo de faculdade. Mas eu não conheço muitos que se dedicam a aprimorar choro. Tem alguns que o fazem bem, mas a maior parte de pianista erudito que eu conheço e tenho contato não se anima a estudar e procurar saber um pouco do choro. Eles são técnicos, o que é piano eles sabem. Para mim eles fazem falta. Com o equipamento ferramental que eles têm, com o ferramental pianístico que eles têm, eles podiam fazer muita coisa boa para o choro. Mas não fazem, é pena. Gente, vamos tocar choro, vamos tocar. A mão esquerda, vocês sabem o que é. A mão esquerda, ela é relegada a segundo plano, a maioria das pessoas é destra, né? Então, resumindo, a mão esquerda sabe nada, aprende qualquer coisa, até errado. Por que vocês não se arriscam, eruditos? Faz favor, né? Pode tomar tenência. O músico toca bem quando ele não tem que pensar para tocar, mesmo que estiver lendo uma partitura. Tocar ele sabe. Tem que prestar atenção no texto principal, no sujeito, que é a melodia. Né? Quando acompanhar cantor, procure saber a letra, o texto da música que está acompanhando, para saber onde está a vírgula. É ali que o texto respira. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado.